Homem-Aranha é com certeza um dos super-heróis mais fodas do mundo, um dos super-heróis mais famosos e um dos, se não o personagem meu atualmente favorito, um dos super-heróis que também, ao longo da minha história, da minha infância, eu tive muito apego por ele, porque eu assisti a todos os filmes do Tobey Maguire e depois, iniciando a minha adolescência, eu comecei a assistir muitos filmes do Andrew Garfield e agora eu tô acompanhando esses filmes novos do Tom Holland, apesar de não estarem tão incríveis quanto os outros Homens-Aranhas. Ele está se redimindo, né, por causa desse filme aí, Sem Volta pra Casa, que trouxe de volta, né, os super-heróis clássicos, os Homem-Aranhas clássicos, para ajudar nessa alavancada do personagem no CM. Mas bom, aqui eu vou citar alguns aspectos e algumas coisas sobre os filmes clássicos do Homem-Aranha, ou todos os filmes, né, da trilogia entre os protagonistas, né, entre os Homens-Aranhas, nessa trilogia Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, né, citando os filmes de ambos, obviamente. Começando pelo meu favorito, o meu preferido, o qual fez grande parte da minha infância, Tobey Maguire, que tem 3 filmes no seu currículo, né, com o primeiro sendo incrivelmente revolucionário na história do cinema de super-heróis, né, tendo uma importância muito grande, o segundo sendo um dos melhores filmes de super-heróis e do Homem-Aranha, e o terceiro sendo um fracasso, tecnicamente falando, em roteiro, mas tendo feito o seu sucesso. Eu curto esse filme pra caralho. Na real, eu curto a trilogia inteira, a trilogia primária inteira do Homem-Aranha. Mesmo o terceiro filme não tendo agradado a muitas pessoas, eu adoro esse filme. Porra, eu brincava pra caramba de ser o Venom. Eu gostava daquele Venom, apesar das críticas. O Andrew Garfield, né, ele é um adolescente, né, uma biologia, né, eu não sei como é que se fala, é, são 2 filmes basicamente de um Homem-Aranha extremamente adolescente piadista, mas que eu curto muito o segundo filme desse Homem-Aranha. E o primeiro, ele não chega a me agradar tanto, mas eu curto pra caramba o lagarto, né, e a batalha que o Homem-Aranha tem contra ele, né, por conta da mitologia por trás desse personagem. Mas mesmo assim, o Andrew Garfield, ele teve, né, é, ele levou muitas críticas, né? Antes do Homem-Aranha, do Tom Holland existir, ele era o pior Homem-Aranha, né? Comparado ao Tobey Maguire. Apesar do ator também ser incrivelmente bom, né? O Andrew Garfield, ele entregava um papel primoroso, era incrível a relação que ele tinha com a Gwen, né? A atriz que interpretava a Gwen, porque ele também fazia filmes extremamente B10, né? A atuação dele era incrível, como em Até o Último Homem, acho que é esse o nome do filme, em que ele faz o papel do soldado médico, né? Que ele salva os soldados que estão em guerra sem usar armas. E lá ele faz um papel muito incrível. E aqui, como Homem-Aranha, ele se encaixa muito bem. Pra mim, pelo menos. Eu acho que muitas pessoas concordam com isso também. E também por conta do Homem-Aranha dele ser extremamente realista, né? Ele fazendo as próprias teias, né? E basicamente toda a mitologia extremamente realista que ele tem, que agrada muita gente, principalmente a mim. E eu lembro na época, né, do lançamento dos filmes do Andrew Garfield, eu curti pra caramba, cara. Era, assim, tudo era tratado como muito importante e muito, assim, que iria se tornar uma coisa muito legal, importante, como eu já havia falado, por conta da Sony, né, ter investido bastante nos filmes do Andrew Garfield. Mas como a Sony ela fez um contrato com a Marvel logo depois, e com as críticas, né, aos filmes do Andrew Garfield, eles resolveram executar a terceira sequência desse filme, né, não resolveram nem tentar, e entregaram o mando, né, o mando de campo para a Marvel, e eles fizeram os filmes do Tom Holland, né, que são 3 filmes atualmente, contando com Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu esqueci de falar os 2 filmes do Andrew Garfield, mas é o espetacular Homem-Aranha, né? Ele no caso do Andrew Garfield, esse nome enorme inteiro, o espetacular Homem-Aranha e o espetacular Homem-Aranha, a ameaça de Electro, ao qual o vilão não agrada muito a aparência, né? Se é que vocês me entendem. Mas voltando ao Tom Holland, os 3 filmes dele, os 2 primeiros não se destacam, pelo menos na minha opinião, apesar do 2 ser um pouquinho melhor que o primeiro. O primeiro ele meio que me agrada só por conta do Abutre, e o segundo também só por conta do mistério, e o terceiro porque tem, né, os 3 Homens-Aranhas, e pra mim é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, se não o melhor entre todos esses filmes do Homem-Aranha.
A aparição desses três caras nesse filme é extremamente nostálgica e, sinceramente, eu quero muito que eles apareçam em outros filmes. E, cara, tomara que a Sony ela faça a continuação do O Espetacular Homem-Aranha, do terceiro filme, que eles voltem atrás, repensem e coloquem o Andrew Garfield pra lutar contra o Venom, contra o Carnificina, contra algum outro vilão, porque eu quero muito ver esse cara atuando novamente. Agora que meio que a aparição dele em Sem Volta Pra Casa ele meio que alavancou um pouco, né, as expectativas para esse personagem. E eu também torço para uma aparição em outros filmes da Marvel, né? Até porque se eles apareceram aqui, por que eles não podem aparecer em outros filmes? Por que eles não podem ter as suas próprias continuações, né? Agora que eles estão reaproveitando esses personagens tão icônicos.